Eu enterrei o corpo da minha sogra no jardim da nossa casa em Cascais, debaixo das oliveiras que plantei com as minhas próprias mãos, e o cheiro de terra úmida misturou-se com o sal do mar Atlântico, como se o oceano aprovasse o meu crime. A minha mulher, essa vadia de olhos verdes e sorriso falso, ainda dorme ao meu lado todas as noites, sem sonhar que o travesseiro que ela afaga é o mesmo que usei para sufocar a mãe dela, devagarinho, para que ela sentisse cada segundo de pânico. Em Portugal, onde a família é o altar sagrado das nossas almas, eu profanei tudo isso num instante de fúria pura, e agora, enquanto o sol nasce sobre o Tejo, eu sorrio porque a vingança não é um ato, é uma sinfonia que eu compus para durar. O meu nome é João Mendes, e eu nasci naquelas ruas empedradas de Alfama, Lisboa, onde o fado ecoa como um lamento eterno nas noites de verão. Cresci com o cheiro de bacalhau assado e o som das gaivotas brigando pelo pão dos turistas, sonhando com uma vida simples, uma mulher que me amasse, filhos que corressem pelo quintal, e um emprego que pagasse as contas sem me roubar a alma. Encontrei a Maria num daqueles festivais de sardinha em Santo António, ela com 25 anos, eu com 28, os dois a dançar ao som de um acordeão desafinado. Os seus cabelos castanhos caíam como ondas sobre os ombros, e os seus lábios prometiam o paraíso. Casámo-nos um ano depois, numa igreja pequena em Sintra, com o castelo dos Mouros a vigiar-nos do alto, como se soubesse que o nosso conto de fadas era uma mentira vestida de rendas brancas. A sogra, Dona Isabel, era o diabo em forma de senhora da alta sociedade. Vinda de uma família de armadores de vinho do Porto, ela olhava para mim como se eu fosse um peixe pequeno no oceano de tubarões. João, meu caro, és um bom rapaz, mas precisas de mais ambição, dizia ela, com aquele sotaque nortenho que cortava como navalha, enquanto servia o vinho verde na nossa mesa de domingo. Eu engolia o fel, porque amava a Maria, e pensava que o tempo curaria as feridas. Comprámos a casa em Cascais com o dinheiro que herdei do meu pai, um pescador que morreu afogado num temporal ao largo da Nazaré. Era o nosso ninho, com paredes caiadas de branco e janelas que davam para a praia da Conceição, onde as ondas lambiam a areia como amantes secretos. Tudo mudou numa tarde de outono, quando o vento do norte trazia o aroma de castanhas assadas das ruas de Lisboa. Eu voltara mais cedo do estaleiro naval onde trabalhava como engenheiro, as mãos sujas de óleo e o corpo exausto de consertar barcos que os ricos usavam para passeios frívolos. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa para uma terça-feira. Subi as escadas rangentes, o coração a bater com um pressentimento que não conseguia nomear. A porta do quarto estava entreaberta, e do interior veio um gemido baixo, como o uivo de um cão ferido. Empurrei a porta devagar, e o mundo desabou. Lá estavam elas, a minha mulher e a sua mãe, nuas na nossa cama, os corpos entrelaçados no emaranhado de lençóis de linho que eu comprara em Óbidos. A Maria por cima, os quadris a moverem-se com uma urgência animal, e Dona Isabel por baixo, as unhas cravadas nas costas da filha, os seios flácidos a balançarem ao ritmo do pecado. Parei ali, petrificado, o ar preso nos pulmões como se o mar me tivesse engolido. Elas não me viram de imediato, estavam perdidas no seu delírio, murmurando palavras que me cortaram a alma. Ele é um idiota, mãe. Quando o negócio do estaleiro for nosso, largamo-o como um trapo velho. O negócio do estaleiro. Eu confiara nelas com tudo. Meses antes, Dona Isabel convencera-me a assinar papéis para expandir o meu emprego no investimento familiar, usando o dinheiro da casa como garantia. É pelo teu futuro, João, dissera ela, com os olhos de serpente. Agora, via claro, era um plano para me sugar seco, para me deixar na rua enquanto elas ficavam com o império que eu construíra com suor e noites sem dormir. A Maria riu, um riso gutural que ecoou no quarto como o badalar de sinos fúnebres. Sim, minha rainha, ele nem suspeita. Gozamos com ele todos os dias. Gozaram comigo. As palavras martelaram na minha cabeça como o martelo de um ferreiro. Fechei os olhos, e quando os abri, o quarto girava. Saí sem uma palavra, desci as escadas como um fantasma, e sentei-me na cozinha, as mãos a tremerem sobre a mesa de carvalho. O sol poente tingia o mar de sangue, e eu jurei, ali, perante Deus e o diabo, que elas pagariam. Não com balas ou facas, isso seria demasiado rápido, demasiado misericordioso. Pagariam com o veneno da própria culpa, devagar, até que as suas almas apodrecessem de dentro para fora. Em Portugal, onde o saudosismo é a nossa maldição nacional, eu transformaria o meu luto em fúria, e a vingança seria o meu fado mais cruel. Naquela noite, fingi normalidade. A Maria desceu primeiro, o robe solto a revelar a pele ainda corada do adultério, e beijou-me na face como se nada tivesse acontecido. Jantares hoje, amor? A mãe vai ficar para a sobremesa. Sorri, um sorriso que não chegava aos olhos, e respondi, claro, minha querida. Vamos celebrar a família. Dona Isabel apareceu minutos depois, o cabelo impecável, o perfume de lavanda a mascarar o cheiro de sexo. Sentámo-nos à mesa, o vinho tinto de Alentejo a fluir como sangue, e eu observei-as, memorizando cada ruga, cada gesto de superioridade.
Elas tagarelavam sobre os planos para o estaleiro, sobre como o João é tão dedicado, e eu assenti, o ódio a ferver nas veias como o caldo verde no fogão. Dormi pouco nessa noite, o sono interrompido por visões de mãos brancas e gargantas cerradas. De manhã, saí cedo para o trabalho, mas em vez de ir para o estaleiro, dirigi-me a uma pequena livraria em Chiado, onde um velho amigo, o Padre Manuel, me esperava num café escondido. Ele era o confessor da minha infância, um homem de olhos profundos que via através das mentiras. Contei-lhe tudo, sem omitir detalhes, e ele ouviu em silêncio, o rosto impassível como as estátuas dos santos na sé de Lisboa. João, a vingança é do Senhor, murmurou ele por fim, mas eu ri, um riso seco. Deus demora, padre. Eu não. Ele deu-me um livro antigo, encadernado em couro rachado, tratado sobre as paixões da alma, de um filósofo esquecido. Lê isto. Entendas antes de as destruir. Voltei para casa ao entardecer, o livro debaixo do braço, e comecei a planejar. A primeira lição: o conhecimento é a arma mais afiada. Instalei uma câmara minúscula no quarto, escondida num candeeiro de azulejos, e configurei um gravador no telemóvel. Elas pensavam que eu era cego, eu torná-las surdas para a própria salvação. Os dias seguintes foram uma dança macabra. A Maria tornara-se mais afetuosa, tocando-me com mãos que ainda cheiravam à mãe, e Dona Isabel convidava-se para almoços, os olhos a piscar em cumplicidade. Gravei tudo, as noites em que se enroscavam no nosso leito, os sussurros sobre o testamento que falsificariam para me deserdar, os planos para vender a casa e fugir para o Algarve com o dinheiro. Cada palavra era um prego no caixão delas. Mas eu esperava, cultivando a paciência como um vinhedo no Douro, sabendo que a colheita seria amarga. Uma semana depois, confrontei-as. Era domingo, o sol a brilhar impiedoso sobre o jardim, as oliveiras a sussurrarem segredos ao vento. Chamei-as para a varanda, o telemóvel na mão, e pus a gravar a tocar. Os gemidos encheram o ar, seguidos das risadas cruéis. A Maria empalideceu, os olhos arregalados como os de uma gazela perante o leão. João. O que é isto? Balbuciou ela. Dona Isabel endireitou-se, o queixo erguido em desafio. És um mentiroso, rapaz. Isso é falso. Mostrei-lhes as imagens da câmara, os rostos delas nítidos como o dia. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo rugido das ondas. Vocês gozaram comigo, disse eu, a voz calma como o mar em repouso. Disseram que me largariam quando fosse conveniente. Mas o conveniente sou eu, agora. A Maria caiu de joelhos, lágrimas a escorrerem pelo rosto. Por favor, amor, foi um erro. A mãe e eu, foi só uma vez. Mentira. Dona Isabel cuspiu, não te deves esquecer de quem és, João. Um operário. Sem nós, és nada. Levantei-me, o sol a queimar a minha pele, e senti o ódio cristalizar em algo puro, letal. Vocês vão pagar, uma de cada vez. E vão sorrir enquanto o fazem. Voltei para dentro, deixando-as ali, o pavor a infiltrar-se nas suas almas como o sal na ferida aberta. A vingança começava, e Portugal, com as suas lendas de fantasmas e traições, seria o palco perfeito. Contagem aproximada, 1020 palavras. File 2, as sombras do plano. Os dias que se seguiram à confrontação foram como um vinho envelhecido no escuro, densos, pesados, cheios de notas amargas que se revelam devagar. A Maria implorava perdão a toda a hora, os olhos inchados de choro, as mãos a agarrarem-se às minhas mangas como algas a um náufrago. João, eu amo-te, juro pela Virgem de Fátima, sussurrava ela nas noites em que eu a deixava dormir no sofá da sala, o corpo encolhido como uma criança castigada. Mas o amor dela era uma ilusão, um véu tecelado com fios de ganância e luxúria incestuosa. Eu observava-a da cozinha, através da porta entreaberta, e via as sombras dançarem no seu rosto, o remorso misturado com o medo primal de perder o conforto que eu proporcionara. Dona Isabel, essa, era de outra raça. Recusava-se a dobrar o joelho, em vez disso, telefonava para advogados em Lisboa, murmurando sobre provas fabricadas, e divórcio amigável com partilha equitativa. Eu ouvia as conversas pelo altavoz que instalara no telefone dela, um truque simples, aprendido num tutorial online sobre espionagem doméstica, daqueles que os portugueses usam para vigiar os vizinhos em prédios apertados de Alfama. Ele não tem nada contra nós, filha, dizia ela a Maria, a voz firme como o granito das muralhas de Óbidos. Vamos virar o jogo. Acusamo-o de violência, de loucura. Os homens como ele quebram fácil. Quebrar. Eu. O homem que consertara barcos partidos por temporais, que carregara o caixão do pai sozinho porque a mãe morrera de tristeza. Não, Dona Isabel. Eu era o aço temperado no fogo da traição. Comecei a traçar o plano na secretária do meu escritório improvisado no sótão,
rodeado de mapas de Cascais e recortes de jornais sobre escândalos familiares, aqueles casos sórdidos que enchem as páginas do Correio da Manhã, onde maridos traídos acabam na cadeia por impulsos tolos. A minha vingança seria cirúrgica, psicológica, um veneno lento que corroeria as fundações da vida delas. Primeiro, isolei-as, convenci a Maria a cancelar as saídas com as amigas do clube de ténis em Estoril, alegando que precisamos de tempo para curar isto como família. Ela obedeceu, os olhos baixos, e eu via o isolamento começar a roer-lhe a alma, as mensagens não respondidas no telemóvel, o vazio das conversas fúteis que outrora enchiam os seus dias. Para Dona Isabel, foi mais subtil, enviei anónimos para os seus círculos sociais, cartas datilografadas em papel barato, descrevendo rumores de um caso escandaloso com o genro. A viúva respeitada e o rapaz do povo, que vergonha para o Porto, escrevi, sabendo que o orgulho nortenho dela era a sua armadura mais frágil. As chamadas dela para amigas secaram, os convites para chás em Belém pararam. Ela batia à porta da nossa casa com mais frequência, não por arrependimento, mas por pânico. O que estão a dizer por aí, João? Alguém me acusa de quê? Eu sorria, servindo-lhe um copo de Porto Tawny, e respondia, talvez seja o karma, Dona Isabel. As mentiras voltam como o mar alto. Ela engolia o vinho, os lábios a tremerem, e eu via as primeiras rachas na sua fachada, noites em que chegava embriagada, o carro estacionado torto na rua, gritando para a filha através da janela, ele está a destruir-nos, Maria. Faz alguma coisa. A Maria, coitada, encolhia-se no canto do sofá, as unhas a cravarem-se nas palmas das mãos até sangrarem. Eu limpava o sangue com um pano úmido, murmurando, SHH, amor. É por nós. Mas no fundo, eu regozijava-me, cada gota era um tributo ao meu sofrimento. O segundo passo foi financeiro. O estaleiro era o meu orgulho, um armazém em Oeiras onde 20 homens dependiam de mim para consertar iates de milionários russos e cheques árabes. Eu ingestara a herança do pai ali, e as duas traidoras viam-no como o pote de ouro no fim do arco-íris. Comecei a sabotar os papéis, alterei datas em contratos digitais, enviei faturas falsas para fornecedores, fazendo parecer que o negócio afundava por má gestão delas, afinal, Dona Isabel era a consultora oficial nos registros. O banco ligou primeiro, a voz seca do gerente, Sr. Mendes, há irregularidades. A Sra. Isabel assinou aprovações para empréstimos que não batem certo. Eu fingi choque, convidando-o para um almoço em Caxias, onde o mar batia contra os rochedos como o meu coração outrora batia pela Maria. Enquanto isso, mergulhava no livro do Padre Manuel. As páginas amareladas falavam de paixões como ventos que dobram os carvalhos, de como o ódio, se não domado, consome o hospedeiro. Mas eu não queria domar, queria canalizar. Comecei a escrever um diário, não para mim, mas para elas, entradas fictícias sobre sonhos onde via a sogra afogar-se no Tejo, ou a mulher a queimar viva num incêndio florestal como os de Pedrógão. Deixava páginas soltas pela casa, acidentalmente, e observava os rostos delas ao encontrá-las. A Maria vomitava no banheiro, o corpo convulsionando, Dona Isabel bebia mais, os olhos engestados a procurarem saídas nas sombras. Uma noite, durante uma tempestade que fustigava Cascais com rajadas do noroeste, a Maria desabafou. Estávamos na cama, eu permitira-lhe voltar, como isco, e ela aninhou-se contra mim, o corpo quente e trêmulo. João, tenho medo. A mãe diz que és o diabo, mas eu sei que és bom. Perdoa-nos. Toquei-lhe no cabelo, sentindo o cheiro de shampoo de camomila, e sussurrei, o perdão é um luxo, Maria. Mas talvez, se confessares tudo, eu considere. Ela chorou então, um rio de confissões, como o caso com a mãe começara anos antes, numa viagem atrás dos montes, vinho demais e solidão de viúva, como usaram-me como peão para herdar o estaleiro do meu tio, que morrera sem testamento claro. Éramos fracas, João. Tu és forte. Fracas. A palavra ecoou em mim como um sino rachado. Na manhã seguinte, enquanto ela dormia, roubei o colar de ouro que herdara da avó, um relicário com a imagem de São Jorge, e enterrei no jardim, debaixo das oliveiras. Era o talismã da família dela, o símbolo da pureza que profanaram. Quando ela acordou e procurou, histeria, onde está? Era da minha avó. Eu encolhi os ombros, talvez o diabo o levou, como dizes. Ela correu para a mãe, e juntas vasculharam a casa, as vozes a subirem em pânico, enquanto eu bebia café na varanda, o sol a romper as nuvens como uma promessa de caos. O plano avançava. Contactei um detetive privado em Lisboa, um ex-polícia chamado Rui, com cicatrizes de um assalto em Chelas. Paguei-lhe a numerário para seguir Dona Isabel, documentando cada reunião com advogados duvidosos, cada visita a notários em Belém. As fotos chegavam por e-mail, ela a entrar num motel barato em Alcântara, não com um amante, mas com um falsificador de documentos, tramando como apagar o meu nome dos registros do estaleiro. Enfrentei-a com as provas numa tarde chuvosa, as gotas a tamborilarem no telhado como dedos impacientes. Para, Isabel,
disse eu, usando o nome próprio pela primeira vez, o que a fez recuar como se eu a tivesse esbofeteado. Ou eu entrego isto à PJ, e o teu nome vai para os jornais como a puta do Porto. Ela tremeu, o rosto pálido como o mármore de um túmulo em cemitério dos prazeres. O que queres, então? Dinheiro. Toma tudo. Rime, um riso que veio do abismo. Quero que sofras, como eu sofri. Começa por confessar à Maria que a iniciaste nisto, que a corrompeste. Ela negou, mas eu pus o telefone a gravar, e o bluff funcionou, foi ela, João. A Maria seduziu-me, a filha do diabo. A Maria ouviu da porta, o grito dela rasgando o ar como um trovão. A fenda entre mãe e filha alargava-se, e eu era o geólogo que a escavava. No fim daquela semana, o estaleiro recebeu uma auditoria surpresa do fisco, graças a uma denúncia anónima minha. Os homens olhavam para mim com preocupação, mas eu tranquilizava-os, é só papelada, rapazes. O mar não para por burocracia. Dentro de mim, o furacão crescia. A vingança não era só dor, era libertação, o despir de uma pele falsa para revelar o homem que Portugal forjara, resiliente, vingativo, eterno como o fado. O isolamento delas transformou-se em prisão invisível, e eu era o carcereiro com a chave de ferro na mão. A Maria deixara de comer direito, os pratos de cataplana que eu preparava, marisco fresco de ericeira, temperado com coentros e pimenta, ficavam entocados na mesa, o vapor a subir como fantasmas não conjurados. Não tenho fome, João, murmurava ela, os olhos vazios fixos na parede, onde pendurava um azulejo pintado com cenas de marinheiros afogados. Eu forçava-a a engolir colheradas, como se fosse uma criança teimosa, e via o corpo dela encolher, os ossos a salientarem-se sob a pele como as rochas de Sagres expostas à erosão do tempo. Dona Isabel, por seu turno, combatia o cerco com fúria. Batia à porta à meia-noite, o punho a ecoar como o martelo de um juiz, exigindo entrada. Abre, João. Isto é casa dela também. Eu abria, devagar, e deixava-a entrar, o cheiro de gin a precedê-la como uma névoa tóxica. Sentávamo-nos na sala, a lareira crepitando com lenha de sobreiro, e ela despejava veneno, estás a matá-la, sabes? A minha Maria era uma flor, e tu és a geada que a mata. Eu assentia, servindo-lhe mais gin, e contra-argumentava com factos, a flor murchou sozinha, Isabel. Vocês duas plantaram espinos no meu jardim. As confissões que eu exigira começaram a corroer o laço entre elas. A Maria, outrora a filha devota, agora olhava para a mãe com ódio mal disfarçado. Tu me meteste nisto, mãe. Disseste que era só uma aventura, que o João nunca saberia, gritava ela nas discussões que eu provocava, deixando-as sozinhas na cozinha enquanto trabalhava no sótão. Dona Isabel revidava, eu? Tu é que me tentaste, com aqueles olhares no carro a caminho de Braga. Eras uma puta desde jovem. As palavras voavam como facas em São Jorge, e eu ouvia tudo pelo microfone escondido no teto, o coração a pulsar com uma satisfação sombria. Em Portugal, as famílias são como os nossos vinhos, fortes no início, mas se o fermento azedar, todo o barril apodrece. Integrei o diário nas suas mentes como um vírus. Deixava entradas novas, sonhei que Isabel afogava-se no Douro, as águas engoli-la enquanto Maria ria na margem, presas nos livros que a Maria lia, romances de traição de autores como José Saramago, que ela devorava para escapar. Ela acordava a gritar, o suor a colar o pijama à pele, e corria para mim, João, sonhei contigo a matar-nos. É sinal. Eu abraçava-a, sentindo o tremor do seu corpo, e sussurrava, talvez sejam os teus pecados a falar, amor. Confessa mais, e eles param. Ela confessava então, detalhes sórdidos, como o primeiro toque fora na banheira da casa de verão em Tavira, o vapor a embaçar o espelho, as mãos da mãe a explorarem como um mapa proibido. Para Dona Isabel, o veneno era mais pessoal. Descobri, através do detetive Rui, que ela tinha um irmão vivo em Vila Real, um padre reformado que a idolatrava como a santa da família. Enviei-lhe uma carta, anónima de novo, com excertos das gravações transcritos. Irmã, o senhor vê tudo. Arrepende-te antes que o fogo eterno te consuma. O padre ligou-lhe na mesma noite, a voz trêmula pelo telefone que eu monitorizava. Isabel, que horror é este? Incesto. Com a tua própria filha. Renega-te da igreja. Ela soluçou, um som gutural que atravessou as linhas como um lamento fado, e no dia seguinte apareceu na nossa porta, o rosto inchado, implorando, João, faz parar isto. Eu faço o que quiseres. O que eu queria era vê-la quebrar. Forcei-a a ajoelhar-se na sala, perante a Maria, e repetir a confissão gravada, eu corrompi-te, filha. Eu sou o mal. A Maria virou o rosto, lágrimas silenciosas a caírem, e eu vi o laço romper-se de vez, mãe e filha, agora estranhas unidas só pelo medo de mim. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia lá fora, a Maria tentou suicídio.
Encontrei-a na banheira, as veias cortadas superficialmente com uma lâmina de barbear, a água tingida de rosa como o vinho rosé de colares. Salvei-a, apertando as feridas com toalhas, chamando o INEM em pânico fingido. No hospital de Cascais, os médicos murmuraram sobre depressão pós-traumática, e eu assenti, o marido preocupado. Quando a trouxeram de volta, fraca e pálida, instalei-me ao lado dela como um guardião sombrio. Nunca mais, Maria, disse eu, acariciando-lhe a testa. Juntas, vamos curar. Mas curar? Não. Era o prelúdio para o próximo ato. O estaleiro, agora sob investigação, perdia contratos, os homens começavam a sussurrar sobre o patrão distraído. Eu usava isso para me aproximar deles, contando versões editadas da crise familiar, ganhando lealdade. O João é um santo, sofrendo com aquelas duas bruxas, diziam eles no recreio, fumando cigarros à beira do cais. Dona Isabel, isolada do irmão e da sociedade, começou a beber sozinha na sua casa em Estoril, uma vila decrépita com vista para o mar. Rui fotografou-a a tropeçar no jardim, a garrafa na mão, gritando para as ondas, maldito sejas, João. Eu visitei-a uma tarde, levando um bolo de chá de ervas, camomila misturada com algo mais forte, um sedativo leve que comprara numa ervanária em Lisboa, daqueles remédios antigos que as bruxas do Minho usam para acalmar demónios. Bebe, Isabel. Para os nervos, disse eu, sentando-me na poltrona de veludo gasto. Ela bebeu, os olhos turvos, e desabafou. Sempre te odiei, sabes? Desde o dia que puseste os olhos na minha Maria. Eras baixo demais, pobre demais. As palavras doíam, mas alimentavam o fogo. E agora? Perguntei, inclinando-me para a frente. Agora, és o meu inferno. Ela riu, um riso rouco, mas o sedativo fez efeito, adormeceu a meio da frase, a cabeça a tombar para o lado. Revistei a casa então, encontrando o dossiê de papéis falsos para o estaleiro, e destruí-os num fogo na lareira, as chamas a dançarem como demónios alegres. Quando acordou, horas depois, o pânico. Onde estão os documentos? Tu. Tu fizeste o quê? Eu encolhi os ombros, salvei-te de ti mesma, talvez. A culpa instalava-se nelas como o musgo nas pedras do mosteiro dos Jerónimos, devagar, inexorável. A Maria sonhava acordada, murmurando preces à Senhora da Agonia, e Dona Isabel enviava mensagens incoerentes para o irmão, implorando absolvição. Eu lia tudo, arquivando como troféus. O plano fluía, e o meu coração, outrora partido, endurecia como o cortiço de Aveiro ao sol. Em breve, o veneno atingiria o clímax, elas suplicariam pela misericórdia que eu negaria, porque em Portugal, a dor é o tempero da redenção, ou da danação. Com a Maria de volta do hospital, a casa em Cascais tornou-se um palco de marionetas, onde eu puxava os fios e elas dançavam ao ritmo do meu rancor. Ela movia-se como uma sombra de si mesma, os passos leves e hesitantes pelo corredor, tocando as paredes como se temesse cair no abismo. Preparava-lhe refeições leves, sopa de legumes de Alentejo, com um fio de azeite virgem que comprava no mercado de Lisboa Factory, e via a comer com os olhos baixos, mastigando devagar como se cada bocado fosse veneno. Obrigada, João, murmurava ela, a voz fraca como o vento de inverno no guincho. Eu sorria, limpando-lhe o queixo com um guardanapo, e pensava, obrigada por me dares mais munição, minha traidora. Dona Isabel visitava menos, mas quando o fazia, era como uma tempestade nortenha, entrada brusca, acusações lancinantes, saída com portadas que acordavam os vizinhos. Estás a matá-la à fome, monstro, gritava ela uma vez, apontando para a Maria encolhida no sofá. Eu respondia calmo, oferecendo-lhe um pastel de nata fresco de Belém. Sente-se, Isabel. O açúcar acalma o sangue. Ela recusava, os olhos flamejantes, mas eu via o cansaço, as olheiras profundas como as grutas de Benagil, o tremor nas mãos que traía noites de insônia regadas a brandy. O estaleiro era o meu santuário, onde o cheiro de sal e ferrugem me ancorava à sanidade. Os homens notavam a minha ausência mental. Durante uma pausa, o velho Armando, com 60 anos de mar nas veias, puxou-me para o lado. Patrão, o que se passa? Pareces o capitão de um navio fantasma. Contei-lhe uma versão diluída, problemas de família, Armando. Mulheres. E ele assentiu, batendo-me nas costas. Em Portugal, as mulheres são como o oceano, belas, mas traiçoeiras. Aguenta, rapaz. A lealdade deles era o meu escudo. Quando a auditoria do fisco apertou, foram eles que testemunharam a meu favor, jurando que os papéis eram coisa das senhoras da família. Mas a dança das sombras aprofundava-se. Comecei a manipular os sonhos delas, deixando recortes de jornais sobre incestos familiares, espalhados pela casa, casos reais de Pedrógão ou de Faro, onde o escândalo destruíra linhagens inteiras. A Maria encontrava-os de manhã, o rosto a contorcer sem pavor, e corria para o banheiro a vomitar. Por que fazes isto, João? É castigo. Eu negava, abraçando-a,
não, amor. É o mundo a lembrar-nos da verdade. Na verdade, era eu o arquiteto, construindo o labirinto onde elas se perderiam. Para Dona Isabel, o golpe foi espiritual. O irmão padre, agora convencido do pecado dela, excomungou-a por carta, uma missiva que eu forjei com caligrafia treinada, selada com cera vermelha como sangue. Isabel, a igreja fecha-te as portas. Arrepende-te em silêncio. Ela leu-a na nossa varanda, o sol de meio-dia a queimar o papel nas mãos trêmulas, e desmaiou, o corpo a tombar como uma oliveira cortada. Chamei o médico de família, um homem idoso de Cascais que atribuiu a ansiedade crónica, receitando calmantes que eu trocava por placebos. Ela acordava confusa, acusando-me, tu escreveste aquilo. O meu irmão nunca. Mas a dúvida instalava-se, e ela parava de rezar, os rosários abandonados na bolsa como relíquias profanadas. A Maria, sentindo o vazio da mãe, virou-se para mim como uma planta para o sol, mas era um sol negro, que queima em vez de nutrir. Começámos a terapia de casal, sessões inventadas onde eu a forçava a reviver o adultério em voz alta. Conta-me como foi a primeira vez, Maria. Detalhes. Ela gaguejava, corando, os olhos a fugirem para o mar, na banheira. A água quente. As mãos dela suaves. Eu ouvia, impassível, e depois elogiava, bom, amor. A confissão liberta. Mas libertava-a para o abismo. Noites depois, ela acordava a gritar, convencida de que eu era o fantasma da mãe a julgá-la. O detetive Rui trouxe mais ouro, provas de que Dona Isabel tentara contratar um capanga em Lisboa para assustar o estaleiro, um rufia de moraria com tatuagens de dragões. Fotografias granuladas mostravam-na a passar envelope num café em Barro Alto. Confrontei-a no motel de Alcântara, onde a apanhara em flagrante. Entrei sem bater, a porta rangendo como um lamento, e ela saltou da cama, o robe mal atado. Sai daqui, animal. Mas eu pus as fotos na mesa, mais um passo, Isabel, e vais para Alvalade como criminosa. Ela chorou então, pela primeira vez, uma aquilagem a escorrer como tinta numa tela de Vieira da Silva. Porquê? Eu só queria proteger a minha menina. Proteger? Gozando com o marido dela. Revirei os olhos. Agora, assina isto. Era um papel de renúncia ao estaleiro, transferindo tudo para mim. As mãos dela tremiam ao assinar, e eu guardei o documento como um troféu de tourada. Saindo, avisei, diz à Maria que foi por amor. Ela precisa de mentiras doces. De volta à casa, a Maria esperava com um jantar romântico, bacalhau à brás, o favorito meu, as batatas douradas como o sol poente. Vamos recomeçar, João, disse ela, os olhos suplicantes. Comi, elogiando, mas no copo dela pus uma gota de laxante, nada letal, só para humilhar. Na noite, ela correu para o banheiro 15 vezes, gemendo de dor, e eu fingi preocupação. Deve ser o stress, amor. Descansa. De manhã, ela olhou-me com suspeita, mas o laço de dependência apertava-se. A dança acelerava. Os vizinhos sussurravam sobre o casal infeliz, e eu alimentava os rumores com visitas casuais à padaria, contando tragédias familiares. Dona Isabel isolou-se na vila, as cortinas corridas como véus de luto, e a Maria começou a seguir-me ao trabalho, o carro atrás do meu como uma sombra. Não me deixes sozinha, implorava ela. Eu permitia, usando-a como distração enquanto Rui infiltrava a vila da sogra, plantando microfones nos azulejos da cozinha. Uma noite, durante o festival de fado em Alfama, levei a Maria para uma escapadela, vinho em tascas escuras, guitarras a chorar mágoas antigas. Ela dançou, pela primeira vez em meses, o corpo colado ao meu, sussurrando, amo-te, João. Perdoa. Beijei-a, sentindo o gosto salgado das lágrimas dela misturado ao vinho. Talvez, se a tua mãe se redimir. De volta, pus a gravar do motel a tocar baixinho no quarto dela. Os gemidos da mãe ecoaram, e a Maria urrou, atirando o telemóvel contra a parede. Maldita. Ela não para. A culpa era agora um incêndio, e eu era o bombeiro que o atiçava. Em breve, as chamas consumiram-nas, a vingança, como o fado, não perdoa, só canta até ao fim. O verão chegara a Cascais com o seu manto de calor opressivo, o ar carregado de jasmim e o zumbido das cigarras que parecia o riso zombeteiro do destino. A Maria emagrecera tanto que os vestidos soltos dançavam ao vento como fantasmas, e os vizinhos, aqueles fofoqueiros de varandas floridas, começaram a deixar pratos de doçaria na porta, bolos de arroz de Alcochete, uma tentativa piedosa de ajudar a família. Ela comia-os em segredo, os dedos pegajosos de açúcar, e eu via as migalhas como símbolos da sua degradação, doce por fora, podre por dentro. Dona Isabel, na sua vila de Estoril, transformara-se numa ermita. Rui relatava visitas diárias, entregas de garrafas de gin, jornais amontoados na entrada, o jardim a crescer selvagem como as matas de Monsanto.
Uma vez, ele viu-a na praia da Tamariz, de pé na rebentação, as ondas a lamberem-lhe os tornozelos, murmurando preces incoerentes para o horizonte. Ela fala com o mar, patrão, disse Rui ao telefone, a voz rouca de fumo. Como se pedisse perdão aos mortos. Eu ri, pagando-lhe extra, deixa-a falar. O mar guarda segredos, mas não absolvições. O estaleiro prosperava ironicamente na crise delas, com os papéis limpos graças à renúncia dela, fechei contratos com iates espanhóis, o dinheiro a fluir como o Tejo em maré alta. Os homens celebravam com cervejas no cais ao pôr do sol, brindando ao capitão João, que doma tormentas. Eu brindava de volta, mas o meu brinde era silencioso, às traidoras que afundavam enquanto eu subia. O clímax aproximava-se como uma frente fria do Atlântico. Planeei para o aniversário da Maria, 30 anos, uma data que outrora marcámos com fogos em Oeiras, champanhe e promessas. Convidei Dona Isabel para a festa de reconciliação, uma mentira embrulhada em laços de família. Ela veio, relutante, o carro a parar na nossa rua com um guincho de travões, vestida num talher preto que a fazia parecer uma viúva em luto antecipado. A Maria, maquiada para esconder as olheiras, recebeu-a com um abraço rígido. Mãe. Vamos tentar. A mesa estava posta na varanda, percebes de Sagres, queijos de serpa, vinhos do Dão gelados em baldes de gelo. Eu servia, o anfitrião perfeito, mas no copo de Dona Isabel pus o sedativo forte, não o tal, mas o suficiente para nublar a mente. Brindemos à família, disse eu, erguendo o copo, e elas ecoaram, os olhos delas a encontrarem-se num misto de esperança e terror. A conversa fluía superficial, o tempo, o mar, memórias falsas de casamentos felizes. Mas eu guiava-a como um maestro. Lembram-se de como nos unimos, Isabel? Quando assinámos os papéis do estaleiro. Ela engoliu em seco, o sedativo a fazer efeito, a língua pesada. Então, pus o vídeo a tocar no projetor portátil que instalara, uma compilação das gravações, os gemidos, as risadas cruéis, os planos de me largar. O ecrã iluminou a varanda com cenas profanas, o som alto o suficiente para as gaivotas fugirem. A Maria gritou primeiro, tapando os ouvidos, para com isso. Dona Isabel, os olhos vidrados, murmurou, não. É mentira. Mas eu aproximei-me dela, a voz baixa como o fado de Amália, confessa, Isabel. Diz à tua filha que a iniciaste no pecado. O sedativo traiu-a, as palavras saíram num fluxo, eu toquei-te primeiro, Maria. Na banheira. Foi fraqueza. Mas tu gostaste. A Maria urrou, um som primal que cortou a noite, e atirou-se à mãe, unhas cravadas no rosto, mentirosa. Tu me destruíste. Elas rolaram pelo chão da varanda, cabelos emaranhados, vestidos rasgados, como duas arpias numa lenda antiga de Trás-os-Montes. Eu observava, imóvel, o coração a bater com uma euforia sombria. Separei-as por fim, arrastando Dona Isabel para o jardim, onde as oliveiras sussurravam aprovação. Vês agora, disse eu à Maria, que soluçava no chão. Ela é o veneno. Eu sou a cura. Mas a fúria da Maria virou-se contra mim, tu planeaste isto. Monstro. Correu para dentro, trancando-se no quarto, e eu ouvi o clique da tranca como o ferrolho de uma masmorra. Dona Isabel, semiconsciente, arrastou-se atrás, implorando, filha. Perdoa a mamã. Bati a porta do quarto, deixando-as lá, o choro delas misturando-se ao rugido das ondas. Naquela noite, chamei Rui, vigia a vila. Ela pode tentar fugir. De manhã, o sol nasceu impiedoso, revelando o caos, marcas de unhas no braço da Maria, um olho roxo na sogra. Servi o pequeno almoço em silêncio, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado, e elas comeram como animais feridos, evitando olhares. Hoje, vamos à igreja, anunciei. Em Sintra, onde nos casamos. Para purificar. Elas obedeceram, o carro a serpentear pelas estradas sinuosas, o castelo de pena a pairar como um juiz pagão. Na igreja pequena, o padre, um conhecido meu de Alfama, oficiou uma missa privada. Coloquei-as de joelhos perante o altar, as velas a piscarem como olhos acusadores. Confessem, ordenei, e elas o fizeram, vozes entrecortadas e quando nas abóbadas, pecados de carne, de ganância, de traição. O padre abençoou-as, mas eu via a hipocrisia, ele sabia, graças a uma carta minha prévia. Saindo, Dona Isabel tropeçou nos degraus, caindo de joelhos na pedra, Deus me perdoe. A Maria ajudou-a, mas o toque era frio, o laço partido para sempre. De volta, o clímax explodiu. Encontrei o dossiê escondido que Dona Isabel tentara recuperar, planos para me envenenar com arsênico do jardim, comprado numa loja de jardinagem em Oeiras. Para um acidente limpo, notara ela. A fúria final veio ali, no jardim, sob as oliveiras. Empurrei-a contra o tronco,
as mãos no pescoço. Queres-me morto? Experimenta morrer tu. Apertei, devagar, os olhos dela a saltarem como peixes no anzol, o rosto a purpurejar. A Maria gritou da janela, para João. Ela é a minha mãe. Soltei-a no último segundo, tossindo e ofegante, e virei-me para a Maria, vês? Ela planeava o teu luto também. Dona Isabel rastejou para longe, o corpo convulso, e eu soube, era o fim dela. Naquela noite, enquanto a Maria dormia medicada, levei-a para a vila, não, arrastei-a, semi-inconsciente, o carro a devorar os quilómetros até Estoril. Enterrei-a viva no jardim dela, debaixo das roseiras que plantara com o marido morto, a terra a cair como confete fúnebre. Dorme, Isabel. O mar levará os teus segredos. De volta, a Maria esperava, os olhos vazios. Onde está ela? Perguntei inocente, fugiu, amor. Como planeavam fazer comigo? Ela assentiu, quebrada, e eu abracei-a, sentindo o último fio da sanidade dela desfiar-se nas minhas mãos. O desaparecimento de Dona Isabel caiu sobre Cascais como uma névoa de outono, densa e sufocante, o tipo de bruma que engole os barcos na Baía da Conceição e os transforma em lendas sussurradas nas tascas. A polícia veio primeiro, 2 inspetores da PJ de Lisboa, com fatos cinzentos e olhares sépticos, batendo à nossa porta numa manhã de sábado, o cheiro de pastelaria fresca ainda no ar. Senhor Mendes, a senhora Isabel sumiu. Viu-a ultimamente. Eu respondi com a preocupação do genro perfeito, oferecendo cafés fortes e factos editados. Brigamos, sim, mas ela ameaçou ir para o Porto. Com o irmão padre. Mostrei mensagens falsas no telemóvel, forjadas por Rui, que agora era mais cúmplice que detetive, e eles assentiram, anotando, familiares complicados. Clássico português. A Maria, sentada ao meu lado no sofá, tremia como uma folha de sobreiro ao vento, os dedos entrelaçados nos meus como âncoras desesperadas. Ela odiava-me no fim, murmurou ela aos inspetores, os olhos baixos fixos no tapete persa que compráramos em Mafra. Eles trocaram olhares, o estigma do incesto pairava no ar não dito, graças aos rumores que eu espalhara como sementes de eucalipto. Vamos arrastá-la pelo Douro, se for preciso, disse um, e saíram, deixando-nos no silêncio quebrado só pelo tic-tac do relógio de Cuco, uma herança do avô dela que agora parecia zombar. Nos dias seguintes, a Maria desabou de vez. Deixou de sair do quarto, o corpo enroscado na cama como um feto no ventre da culpa, murmurando preces entrecortadas à Nossa Senhora de Fátima. Eu entrava com bandejas, arroz doce de leite, morangos de Alcácer do Sal, e alimentava-a como uma inválida, colher a colher, sentindo o peso da sua dependência como uma corrente de ouro maciço. A mãe fugiu por minha causa, João, soluçava ela, o rosto inchado de lágrimas. Eu a matei com o meu pecado. Eu negava, acariciando-lhe o cabelo, não, amor. O pecado foi partilhado. Mas eu perdoo-te. Mentira doce, porque o perdão era a última faca que cravaria. O estaleiro tornou-se o meu império pleno. Com Isabel fora do quadro, os contratos fluíam, um iate real espanhol, reparos para a frota de turismo do Algarve. Os homens erguiam brindes no recreio, ao João, o rei do mar. E eu devolvia, o peito inchado de uma vitória que cheirava a sal e vingança. Mas à noite, sozinho na varanda, o mar sussurrava dúvidas, o corpo dela, debaixo das roseiras, apodrecia devagar, raízes a envolverem os ossos como amantes possessivos. Sonhava com ela a emergir, mãos esqueléticas a agarrarem o meu tornozelo, o rosto inchado a acusar, assassino. Acordava suado, o coração a galopar como um cavalo selvagem nas planícies de Alentejo. Rui ligava semanalmente, o jardim está quieto, patrão. Ninguém suspeita. Pagava-lhe em silêncio, sabendo que o dinheiro comprava lealdade, mas não paz. A Maria, sentindo o vazio, começou a seguir rotinas fantasmagóricas, limpava a casa obsessivamente, esfregando o chão de azulejos até sangrar as mãos, como se pudesse limpar o pecado. Onde está o colar da avó? Perguntava ela de repente, os olhos selvagens. Eu encolhia os ombros, enterrado com os segredos dela, talvez. Ela chorava então, horas a fio, e eu consolava, plantando sementes de loucura, talvez ela volte, Maria. Como um espírito do mar. Os meses viraram outono, as folhas das oliveiras a cair como confetes de um funeral adiado. A polícia fechou o caso como fuga voluntária, Dona Isabel, afinal, tinha histórico de crises nervosas, segundo os vizinhos de Estoril. A Maria leu o relatório no jornal, o Correio da Manhã com manchetes sensacionalistas, viúva rica desaparece, escândalo familiar. Ela rasgou as páginas, gritando, é culpa minha. Eu a empurrei para isto. Corri para ela, abraçando o corpo frágil, não, amor. Fomos nós os três. Mas agora, só nós. A redenção veio devagar, como o vinho do Porto que envelhece em cascos de carvalho.
Comecei a levá-la à terapia, um psicólogo em Lisboa, recomendado pelo padre Manuel, que fingia ignorar os meus pecados. Nas sessões, ela desabafava, o incesto, a traição, o ódio à mãe. Sinto-a dentro de mim, doutor. A devorar-me. O terapeuta assentia, prescrevendo comprimidos que eu trocava por placebos, prolongando a dor. Em casa, eu era o marido devoto, passeios na Praia da Rainha, mãos dadas ao pôr do sol, fados suaves nos giradiscos, estranha forma de vida, a voz de Marisa a envolver-nos como névoa. Mas o fado da minha alma era mais negro. Uma noite, durante uma procissão de Corpus Christi em Cascais, as velas a iluminarem as ruas empedradas, a Maria ajoelhou-se perante uma imagem da Virgem e jurou: "Vou confessar tudo, João. À polícia, à igreja. Não aguento mais." O pânico subiu-me à garganta como baile. Abracei-a ali, perante os fiéis, sussurrando: "Não, Maria. Isso destruiria-nos. Deixa que o tempo cure, como o mar lava as praias." Ela hesitou, os olhos turvos de dúvida, e eu soube, era o momento de selar o destino. Naquela semana, levei-a à vila de Estoril, para fechar o ciclo, disse eu. O jardim estava selvagem, roseiras a invadir o caminho, e eu guiei-a até ao local, debaixo do sol solto. "Senta aqui", murmurei, e ela ajoelhou-se, as mãos a cavar na terra úmida, unhas a quebrarem-se nas raízes. Encontrei o relicário primeiro, o colar da avó, que plantara ali como isco, e ela gritou ao vê-lo: "Mãe." Ela enterrou-se viva. A estria veio então, o corpo convulsionando na lama, e eu segurei-a, deixando que o pavor a consumisse. Sim, amor. O remorso a sufocou. Chamei o INEM, fingindo choque, e os paramédicos levaram-na para o hospital, diagnosticando colapso psicótico. No quarto estéril, com vista para o mar, ela acordou acorrentada à cama, olhos vazios a fixarem-me: "Tu sabias, João. Tu a mataste." Sorri, beijando-lhe a testa: "Delírios, minha querida. Descansa." O médico concordou: internamento prolongado. Trauma familiar profundo. Deixei-a lá, o peso a cair dos ombros como uma âncora solta. Voltei para Cascais, a casa vazia quando com silêncios libertadores. O estaleiro crescia, o mar chamava, e eu, João Mendes, era livre, vingado, renascido nas cinzas da traição. Em Portugal, onde o saudosismo tece as nossas histórias, o meu fado terminava não em lamento, mas em triunfo sussurrado: "Gozaram comigo, mas eu compus a sinfonia final." E enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, eterno e impiedoso, eu brindava sozinho, à família destruída, à vingança consumada, à alma que, enfim, encontrara paz no caos.